Olá, alunos! Nesse exemplo de hoje, eu vou ensinar para vocês como a gente pode determinar, com uma aproximação de duas casas decimais, o valor da raiz quadrada de 140. Algumas raízes a gente não consegue determinar o valor exato, elas não dão como resultado um número inteiro ou um número racional. Elas são irracionais. Então a gente vai determinar valores aproximados. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que descobrir uma raiz quadrada anterior ao 140, a mais próxima, e uma que vem logo depois. Então, eu já tenho aqui o início do cálculo resolvido. Eu sei que a raiz quadrada de 121 é 11. Assim como eu também sei que a raiz quadrada de 144 é 12. Bom, então, eu sei que a raiz quadrada de 140 ela é um número que está entre 11 e 12. Aí, eu vou para o próximo passo. Nesse meu exemplo, eu quero determinar uma aproximação com duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula. Uma vez eu sabendo que a raiz quadrada de 140 está entre 11 e 12, eu vou começar a fazer cálculos, eu vou ter que testar. A minha dica é sempre testar a metade. Entre o 11 e o 12 está o 11,5. O 11,5 vai me dar uma noção. Se ele der um número menor que o 140, eu tenho que subir. Vou testar 11,6, 11,7. Se der um número menor que o 140, maior que o 140, eu vou ter que começar a diminuir. Então, eu já fiz os cálculos para a gente ganhar tempo. Então, quando eu fiz a primeira conta do 11,5, 11,5 ao quadrado é 11,5 vezes 11,5. Fazendo aqui a conta, né, multiplicação, números com vírgula, a gente faz a multiplicação normal, né, e no final a gente conta 1, 2 números depois da vírgula, 1, 2, então ficou 132,25. O 132,25 ele ficou bem longe, né, do 140. Então, eu tentei chutar outro valor. Tinha que chutar um valor maior. Então, eu fui testar o 11,7 para ver o que ia acontecer. Então, tá aqui os cálculos. Quando eu testei o 11,7, a resposta ficou 136,89. Ainda é menor do que 140. Aí eu fui testar o 11,8. 11,8 vezes 11,8. Aí eu cheguei à conclusão que deu 139,24. Ainda ficou um número menor que o 140. Bom, aí eu fui testar o 11,9. Quando eu testei o 11,9, eu cheguei a esse resultado aqui, 141,61. Então, com 11,8, eu achei um número menor que o 140. E com o 11,9, eu achei um número maior que o 140. Então, eu já descobri agora a minha primeira casa decimal. Eu sei o quê? Que a raiz quadrada de 140, ela vai ser um número que é maior que o 11,8. Né? O 11,8 é menor, porque 11,8 vezes 11,8 deu 139,24. E eu também sei que a raiz de 140 é um número menor que o 11,9. Porque o 11,9, quando eu fiz o cálculo, 11,9 vezes 11,9, deu 141,61. Tá? Então, eu já descobri com uma casa de aproximação o valor aproximado da raiz quadrada de 140. Pois bem, então agora a gente vai para o próximo passo. Eu vou ter que achar um valor com duas casas decimais. Entre o 11,8 e o 11,9, né? Quem está aqui no meio?
11,85, né? Que aqui se tivesse um 0 e aqui um 0 é 80 e 90. Quem está no meio, 85. Então, eu começo testando pelo 11,85 e vejo o que dá. Então, eu também já fiz a conta. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui. Ó, quando eu fiz 11,85 vezes 11,85, cuidando aqui, fazendo a operação dos números como se fossem números naturais. Só o cuidado aqui, 1, 2, 3, 4 números depois da vírgula. Lá no final eu conto 1, 2, 3, 4 e coloco a vírgula, né? Fazendo o cálculo. Cheguei à conclusão que deu 140,4225. Bom, deu um número maior que o 140. Como deu um número maior que o 140, então significa que eu vou agora testar números para baixo, porque eu tenho que achar até um número menor que 140. Então, 11,85 é uma possibilidade, se o 11,84 for menor. Então, vamos testar o 11,84. 11,84 vezes 11,84. Então, fiz aqui a conta, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 8, 32. Mais 1, 33. E assim por diante. Bom, cheguei à conclusão, 140,1856. Bom, esse aqui já está descartado. Então, vai ser esse aqui que eu estou trabalhando por enquanto. Vamos descer mais um pouquinho. Quando eu fiz a conta do 11,83 vezes 11,83, eu cheguei no 139,9489, né? O que acontece? Bom, achei um número menor que o 140. Então, 11,83 vezes 11,83 é um número menor que o 140. E o 11,84 é um número maior que o 140. Então, eu cheguei à conclusão que 11,83 é menor que a raiz quadrada de 140. E essa, por sua vez, né? Porque olha aqui, ó, o 11,83, se a gente for olhar aqui, 139,9489, né? 9.489 décimos de milésimos, né? Quem é maior? Aqui, o 11,84, né? Que deu 140, alguma coisa. Então, 11,84. Pois bem, então, determinar com aproximação de duas casas decimais, então, ó, duas casas decimais, então a gente sempre pega o número aqui da frente, duas casas decimais, a raiz quadrada de 140. Resposta: 11,83. Tá? Então, a raiz aproximada de 140 é 11,83. Tá? Lembrando, então, que a gente sempre vai testar valores. Não tem outra escapatória aqui, tem que fazer cálculos. Se aqui a pergunta fosse com 3 casas decimais, bom, agora eu sei que aqui é 11,83 e aqui é 11,84. Então, agora eu de novo ia testar o número aqui do meio. Entre 11,83 e 11,84 está o 11,835. Vou multiplicar por ele mesmo, vou fazer a conta e vou ver o que acontece. E assim por diante a gente consegue ir aproximando cada vez mais. Quanto mais casas decimais eu for calcular, mais próximo da raiz quadrada de 140 eu vou chegar, certo? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos e até uma próxima!